Jornal da Cidade. Oferecimento Via Bela, franquia oficial Natura em Lavras. Rua Francisco Salles, no centro, esquina com a Santa Casa. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala da primeira morte causada pela gripe H1N1 aqui na nossa região. O caso foi registrado em Campo Belo. Tem ainda a dica de uma exposição sobre o espiritismo que está rolando na Casa da Cultura e a previsão do tempo para esse fim de semana. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a primeira morte causada pela gripe H1N1 aqui no sul de Minas. O caso foi em Campo Belo. Segundo as informações da prefeitura de lá, o homem de 54 anos estava no grupo de risco porque também tinha hipertensão e diabetes. Isso acabou agravando o quadro e o paciente morreu no último domingo. Outros 3 casos de H1N1 estão sendo investigados em Campo Belo. Um deles é de uma criança que precisou ser transferida aqui para Lavras. A campanha de vacinação contra a gripe ainda não atingiu a meta aqui no sul de Minas e atenção, porque ela já termina na sexta-feira da semana que vem. A Casa da Cultura aqui de Lavras está recebendo uma exposição que fala do espiritismo. São quadros pintados por um professor universitário e entre as histórias tem 2 personagens importantes aqui para a cidade. O tema da exposição são os 150 anos de morte de Allan Kardec. Ele foi o responsável pela codificação espírita. Na mostra, que foi organizada por esse professor da UFLA, o visitante encontra 15 quadros que contam a história de personagens importantes para a doutrina espírita no Brasil. Sim, em função inclusive de que esse ano se comemora os 150 anos do desencarne de Allan Kardec. Essa palavra desencarne nós temos usado dentro do espiritismo, que é a morte quando o espírito sai do corpo. Então esse ano são comemorados 150 anos do desencarne de Allan Kardec, que é o professor, o cientista responsável pela codificação do espiritismo. As 5 obras básicas foram através de Allan Kardec. O curador da mostra conta que a escolha dos homenageados nessa exposição foi baseada em um livro. Então, essa pesquisa a gente fez através do livro de Zeus Etuil, dos grandes espíritas do Brasil. Nós fizemos uma pesquisa, são muitos, a gente procurou destacar aqueles mais importantes dentro de uma ordem do tempo, e fizemos um destaque para 2 figuras daqui da região, que é o Dr. Augusto Silva, que trouxe o espiritismo para a região de Lavras, criou o Lar Augusto Silva, que hoje é conhecido como um asilo, o Centro Espírita Augusto Silva, ele dá nome à praça principal, e também a Dona Ivone do Amaral Pereira, que não sendo de Lavras, ela aqui esteve e aqui ela fez a psicografia de um livro importante dentro do espiritismo, que é Memórias de um Suicida. Os outros espíritas e espíritos aqui retratados, eles estão dentro da história do espiritismo no Brasil. Século XVIII, século XIX, começo do século XX. A exposição fica na Casa da Cultura até meados de junho e a entrada é franca. A exposição está na Casa da Cultura, a Rua Santana 111, no centro da cidade. A exposição vai até o dia 15 de junho, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. As portas abertas, quem quiser visitar será um prazer. Entrada gratuita. A entrada é gratuita. Programa bacana para quem gosta da doutrina espírita, E o fim de semana chegou, já vamos ver como está a previsão do tempo aqui para a cidade. O mapa está na tela e a gente começa falando do sábado. Em Lavras, a previsão é de sol e céu com algumas nuvens. A temperatura continua caindo e pode chegar aos 7 graus na madrugada, enquanto a máxima não deve passar dos 20 durante o dia. Não tem previsão de chuva, ventos em 14 km por hora e umidade do ar na casa dos 40%. Agora a gente muda para o domingo e a condição é a mesma, de céu com poucas nuvens. O frio continua, mínima de 7 graus na madrugada e máxima de 22. Também não deve chover no domingo.
ventos em 8 km por hora e o clima fica mais seco, com a umidade do ar chegando em 36%. Jornal da Cidade de hoje acabou, a gente dá uma paradinha no fim de semana e volta na segunda-feira. Aproveita daí e a gente se vê.